Bom dia a todos. Eu começaria por agradecer o convite à organização e também por vos cumprimentar e cumprimentar-vos em meu nome e também em nome do Dr. Ricardo Mestre, que por motivos profissionais não pôde estar aqui presente. Espero representá-lo o melhor possível. Então vamos falar aqui um bocadinho de programas de telemonitorização remota de doentes. Basicamente, a telemonitorização é instrumental para a melhoria da performance do Serviço Nacional de Saúde. Ela vai permitir-nos equidade no acesso do cidadão aos cuidados de saúde. Se nós pensarmos em termos geográficos, aproxima os profissionais de saúde dos utentes, reduz tempos de resposta e também permite ter resposta especializada em zonas onde poderia não existir. Por outro lado, permite a monitorização do estado de saúde da população e também permite fazer um diagnóstico precoce quando há uma alteração desse mesmo estado. Isto acontece de uma forma proativa e também de uma forma remota. Vai ter impacto também na organização dos cuidados de saúde prestados. Porquê? Porque vai nos obrigar a fazer uma racionalização dos recursos, também nos incute mudanças na própria prestação de serviços e a interligação entre os diferentes níveis de prestação. Há também o envolvimento e empoderamento dos utentes, dos cuidadores, dos próprios profissionais de saúde. Já percebemos isso através do projeto até de hospitalização domiciliária, onde o princípio é mais ou menos o mesmo. Cada um deles vai ter as suas tarefas para cumprir as suas responsabilidades. E obviamente que no final isto também vai ter impacto na eficiência e na qualidade desta prestação de cuidados. Naturalmente que nós, para conseguirmos potenciar esta resposta na telemonitorização, ou de uma forma até mais ampla, na telesaúde, nós temos um conjunto de instrumentos que vão ter que funcionar articuladamente e que acabam por funcionar como alavancas para dar esta resposta. A contratualização e o financiamento aparecem-nos como um mecanismo que vai potenciar aqui a existência de novas formas de organização e de novos modelos de prestação. Precisamos de ter infraestruturas, precisamos de ter equipamentos, precisamos de ter uma governação clínica orientada para este tipo de programas e, naturalmente, recursos humanos que os possam pôr em prática. Temos que ter regulação, porque a regulação é importante para nos dar as ferramentas para ter esta resposta e também os sistemas de informação. Se nós queremos uma resposta à distância, se queremos receber dados dos doentes, se queremos acompanhá-los, nós temos que ter uma rede montada que nos faça chegar esta informação. Vou-vos dar só 3 exemplos destes instrumentos para que consigam compreender como é que eles têm impacto, de facto, no estabelecimento destes programas. Não me vou alongar muito, nem vos vou aborrecer com legislação, só vos quero falar deste diploma que apareceu em 2013. Ele é o primeiro que vem colocar as entidades numa posição de promoverem e de garantirem o fornecimento de serviços de telemedicina aos seus utentes. Introduz um conjunto de conceitos associados a esta área. Vem falar da necessidade de criar formas de financiamento para esta área e também de desenvolver a própria rede informática da saúde. Tem uma orientação muito, muito clara para que seja implementado sempre que possível a teleconsulta e a telemonitorização. Além disso, vem-nos definir quais é que são as áreas prioritárias para a implementação. Fala-nos da dermatologia, da cardiologia pediátrica, da fisiatria, neurologia e pneumologia. Em termos de organização e modelos de prestação de cuidados, nós temos que perceber que para implementar qualquer programa em telesaúde, telemonitorização, nós temos que ter aqui uma mudança de paradigma. Nós fazemos uma avaliação das necessidades em saúde, mas para prestar estes cuidados, nós vamos ter que ter uma referenciação que seja clinicamente adequada e que tem que estar baseada em protocolos clínicos de referenciação. A nossa noção de carteira de serviços vai ficar um bocadinho diferente. Se pensarmos em algumas áreas específicas, nós deixamos de estar limitados à presença física de um determinado recurso num sítio, porque nós temos uma rede nacional. É uma rede que ultrapassa tudo aquilo que são os limites regionais ou locais. Por exemplo, no Alentejo, nós temos uma unidade de cuidados de saúde primários que agora tem um ginásio e tem fisioterapeutas. Um doente precisa de fazer um tratamento. O que é que acontece? Ele já não tem que ir ao hospital. É feita uma teleconsulta de fisiatria no próprio centro de saúde e, portanto, ele acaba por ter a sua consulta e o seu tratamento perto da sua zona de residência. Naturalmente que isto tudo para acontecer, temos que ter a tal governação clínica. No fim, aparece aqui a contratualização e o financiamento como uma peça agregadora destas ideias que acabo de expor. Já está muito estudado e existem áreas críticas onde nós já sabemos que a telemonitorização pode ter impacto, nomeadamente associadas aos internamentos evitáveis e à redução do número de episódios de idas à urgência. Isto com condições e patologias que
podem ser prevenidas e que podem ser tratadas ao nível dos cuidados de saúde primários. Eu estou a falar das causas sensíveis a cuidados de saúde ambulatórios. Cientes dessa necessidade, apareceram então 3 programas de telemonitorização. A doença pulmonar obstrutiva crónica foi o primeiro, apareceu em 2014, e depois outros 2 que apareceram em 2016, relacionados com a patologia cardíaca. Qual é que era o objetivo? O que é que se conseguiu? Conseguiu-se elevar a qualidade dos serviços que são prestados aos cidadãos, conseguiu reduzir-se os episódios de urgência e também a duração dos episódios de urgência associados a estas patologias, também, de internamento, peço desculpa, também reduziram os episódios de urgência e as consultas externas associadas a esta patologia, custos em transporte e, finalmente, acabamos por ter uma forma proativa de conseguir seguir os nossos doentes e verificar quais é que são as flutuações que eles têm no seu estado de saúde e conseguir intervir antes de eles serem já demasiado tarde. Agora, a questão que se coloca é, tudo bem, temos regulação, muito bem, temos contratualização, então, mas agora como é que nós implementamos estes projetos? Como é que avançamos? Como é que saímos do papel? Bom, encontrei e trouxe-vos uma imagem aqui de um artigo que versa sobre esta matéria e, como tudo na vida, isto inicia-se com um primeiro passo. Alguém tem que começar. E nós vamos chamar-lhe esta pessoa que começa um entusiasta. Um entusiasta é uma pessoa que acredita profundamente na telemonitorização. É uma pessoa que tem a capacidade de motivar todos aqueles que estão à sua volta, que consegue identificar uma oportunidade na sua população de aplicar esta telemonitorização. E com isso vai conseguir o quê? Aceitação clínica. A partir do momento em que há aceitação clínica, os recursos começam a disponibilizar-se. Há recursos financeiros, há recursos humanos, há recursos tecnológicos. E então, neste momento, vamos ter implementado uma solução que é sustentável e que vai estar dirigida para o tratamento de uma população com determinadas características. Trouxe-vos, então, um exemplo de um projeto de sucesso que nós temos na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, associada à telemonitorização da doença pulmonar obstrutiva crónica, que começou em 2014. Basicamente, o que eles identificaram é que tinham prevalência desta doença na sua região, que era uma doença que aparecia a partir dos 40 anos e que ia ficando mais séria à medida que os anos iam avançando. E então eles criaram um conjunto de critérios para definir estes doentes e vão observá-los, vão diagnosticá-los, vão tratá-los, monitorizá-los o mais próximo do seu local de residência possível, no seu local de trabalho ou até mesmo no seu domicílio. Naturalmente que para isto é preciso haver um protocolo domiciliário que seja pré-estabelecido, há uma telemonitorização 24 horas deste mesmo doente e há uma equipa multidisciplinar de telemonitorização que está ligada à equipa de cuidados de saúde primários. Obviamente teve que haver também um investimento em recursos materiais e tecnológicos, por exemplo, smartphones e outras soluções, para que se consigam receber os dados biométricos do doente, para poder então monitorizá-lo à distância. E formação. Formação foi extremamente importante, uma formação dos profissionais, mas também dos utentes. E uma das coisas que nos disseram é que a tecnologia foi adaptada aos utentes e não o contrário. Nós temos a questão de literacia que é muito importante quando nós queremos pensar na aplicação deste tipo de soluções. E, portanto, nós temos que ir ao doente, temos que ensiná-lo, temos que ver quais é que são as soluções que melhor se ajustam a este. Em 2018, a Unidade Local de Saúde do Alto Minho conseguiu acompanhar 73 doentes e espera este ano chegar ao número de 150 doentes, ou seja, cobrindo todo o distrito. O que é que eles verificaram? Aquilo que era para nós expectável. Reduziram as agudizações, conseguiram diminuir a procura dos serviços de urgência em cerca de 50%, isto num espectro de 12 meses, e depois reduzir os episódios de internamento em cerca de 70%. Ok. Então isto é fantástico, agora funciona e temos um projeto que está ali numa região. Como é que pegamos nestes projetos e como é que lhes damos uma escala muito maior? Naturalmente que o modelo tem que se complexificar. E então eu volto ao início da minha apresentação em que falei em todos aqueles instrumentos que têm que funcionar de forma articulada. E então agora, para além do fator crítico de sucesso, que era ter a aceitação clínica, nós também vamos ter que ter uma liderança muito forte. E esta liderança tem que estar suportada num alinhamento político. Eu destacaria deste modelo o papel do paciente para a aceitação clínica. Por um lado, porque ele tem que aceitar a solução que lhe é proposta. Se nós tivermos uma solução implementada e se os doentes não quiserem essa solução, esses projetos nunca vão andar para a frente. Mas, por outro lado, também pode ser o próprio doente que é ativo a pedir a solução. Aliás, achei piada ao exemplo de há bocadinho, porque é mesmo isto. Eu posso dizer, eu já sei,
que há pessoas que têm esta doença que eu tenho e que são telemonitorizadas. Isso não pode acontecer comigo também. E, portanto, esse tipo de movimentos também impulsionam estas soluções. Em termos de telemonitorização, nós não temos este projeto assim numa abrangência nacional. Ele acontece pontualmente, é uma coisa que tem vindo a crescer, mas eu gostava muito de acabar a apresentação neste ponto. E, portanto, eu trouxe-vos um projeto que é o do telerastreio dermatológico. Este sim, que já é uma coisa que está implementada a nível nacional. Portanto, tivemos normativas, o tal diploma que vos falei em 2013, que potenciou o aparecimento de alguns projetos piloto, uma norma da Direção-Geral da Saúde que indicava como é que se fazia este processo de telerastreio. Há uma rede de referenciação hospitalar que começa a apontar para o telerastreio como uma solução potencial para fazer referenciação da consulta hospitalar e depois, o ano passado, em julho, sai um despacho que vai mudar aqui o paradigma radicalmente, porque vai obrigar os cuidados de saúde primários a fazerem a referenciação de primeira consulta para a especialidade através do envio de uma fotografia e de um descritivo clínico para o hospital. Obviamente isto tem que acontecer com o consentimento do doente, ou do utente neste caso. Se o utente não quiser, naturalmente está prevista essa exceção, mas portanto o objetivo é que todas as primeiras consultas hospitalares na especialidade de dermatovenerologia sejam feitas desta forma. Cuidados de saúde primários, uma imagem, um descritivo. Vai para o hospital, o dermatologista analisa essa informação e vai então fazer o seu diagnóstico e decidir qual é que é a intervenção que ele considera adequada, que pode ou não passar por uma consulta presencial no hospital. Este tipo de soluções foram interessantes, por exemplo, para a região de Bragança, onde não existem dermatologistas. Eles associaram-se então ao Centro Hospitalar Universitário do Porto e o que acontece é que começámos a ter uma resposta inicial para uma especialidade onde não havia resposta absolutamente nenhuma. Em 2017 tínhamos 17% das entidades com telerastreio. Em 2018, com esta legislação, passámos para 25% e este ano, idealmente, seria chegar a 100% se considerássemos que todos os utentes passavam a ser referenciados desta forma e aceitavam este projeto. Parece-me que este tipo de soluções fazem todo o sentido nos Açores, fazem sentido nos Açores em trilhas, mas também com o continente, porque o nosso objetivo aqui, no fundo, é tentar melhorar o acesso ao utente, criar melhores condições, tornar um sistema mais eficiente, empoderar os cuidados de saúde primários e estabelecer e estreitar cada vez mais a relação entre eles e os cuidados de saúde hospitalares. Obrigada pela vossa atenção.